Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje discutiremos o projeto PLO, Projeto de Lei Orçamentária, que foi enviado ao Bolsonaro para sanção sem aumento real do salário mínimo, ou seja, simplesmente com a reposição da inflação. Isso foi aprovado, foi enviado para a sanção do nosso, entre aspas, glorioso e supremo presidente. Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, cliquem no sininho para receber as notificações de vídeos novos. É fundamental. Bem, dia 9 foi enviado para a sanção do Bolsonaro, então não haverá aumento de salário mínimo além da inflação. O salário mínimo vai ficar simplesmente repondo um dos índices de inflação, que é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que vai ficar por volta dos 4%. Como o ano não acabou ainda, não dá para saber exatamente qual será esse valor, né? O que aqui significa? Significa o rompimento com a política de valorização do salário mínimo, né? Significa que você não terá ganhos de produtividade concedidos às camadas trabalhadoras, o nível de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras ficará estagnado, né? Não haverá melhoria de vida. Essa é a conclusão central. Nós não teremos melhoria da vida das camadas trabalhadoras. Bem, o que não é novidade, esse governo é inimigo das camadas trabalhadoras, é inimigo das pessoas mais simples, é inimigo das famílias de renda, porque aí o IBGE calcula por famílias de até R$ 5.724. Grande parte da população brasileira está nessas famílias que vão até esse valor, né? E o que significa isso? Bem, aí nós usamos a pesquisa de orçamento familiar 2017-2018, que o IBGE lançou também esses dias, em que diz o seguinte: essa faixa de renda, que vai até esse valor de 5.724, é responsável por 45% do consumo. Essas pessoas consomem, elas precisam consumir, elas movimentam quase metade do mercado consumidor do país. Elas são a fatia mais importante para a sustentação do comércio. E quem é que fornece os bens ao comércio? A indústria. Isso afeta o setor também de transportes. E grande parte dos setores primários da agropecuária e tal, os setores de serviço, todos esses setores são afetados pelo consumo dessas pessoas que ganham até R$ 5.724. Essas pessoas geralmente têm os seus salários corrigidos pelo salário mínimo. Não haverá aumento real. Ou seja, os setores mais ricos, as pesquisas têm provado, estão ganhando cada vez mais. Essas pessoas podem apostar no mercado financeiro, tem outras formas de ganho. A exploração sobre quem emprega trabalhadores e trabalhadoras tem aumentado. Então você está pagando menos as pessoas empregadas e os capitalistas, os patrões, ganhando mais. Qual a consequência disso? A consequência é que a renda cai. A distância entre os setores mais ricos e os setores mais pobres se amplia. O grau de desigualdade social se amplia. E aí, o mercado consumidor brasileiro, que depende imensamente desses setores de renda mais baixa, também não terá ganhos. Não haverá ganho real, não haverá expansão dessas vendas, desse mercado consumidor, né, com a mera reposição da inflação. Ora, nós estamos numa situação de imenso desemprego. Índices recordes de pessoas sem carteira assinada e trabalhando por conta própria. As pessoas que montam um negócio para tentar sobreviver. Então, nós estamos numa situação de crise muito profunda, né?
essa crise profunda não será solucionada. A não concessão de aumento real do salário mínimo significa que o mercado consumidor não se expande e, consequentemente, o emprego não se expandirá. Aquilo que parece sensato, lógico, olha, nós estamos em crise, como é que nós vamos conceder salário mínimo maior? Aí parece sensato e lógico. Não, realmente, né? O governo tem que pensar nas despesas. É o contrário. Conceder salários maiores a esse grupo significa que o mercado consumidor aumenta e o comércio é estimulado, a indústria é estimulada, e aí há uma possibilidade de sair dessa crise capitalista. Mas eles não se importam com isso. Hoje, os ganhos, a maior parte dos ganhos dos grandes capitalistas se concentra no mercado financeiro e na exportação de soja, petróleo, minério de ferro, commodities, né? Gado. Eles não têm interesse, eles não têm mais relação com essa vida da trabalhadora, do trabalhador brasileiro, né? E aqueles capitalistas que têm relação com esses setores irão pagar. São apoiadores desse governo, em sua grande maioria, não todos, obviamente, né? Mas a grande maioria não tem capacidade de compreender que essa proposta, na verdade, é ilógica. O que vai ser sancionado por esse presidente, sem escrúpulos, é a continuação da crise, do desemprego, do aumento dos ganhos dos setores capitalistas. Bem, o mercado consumidor, aqueles 45% do mercado consumidor, não se ampliarão. Aí você pode dizer assim, não, mas é lógico, né? Nós estamos num período de crise, não vai sair da crise. Aí você diz assim, não, mas o governo tem que diminuir os seus gastos, né? Ao fazer isso, né, com o objetivo de acumular dinheiro, gastar menos para pagar o setor mais rico, vai ampliar aquela distância entre mais ricos e mais pobres. Sem contar que a arrecadação tributária do governo, que é a sua fonte de sustentação, só existe se o mercado estiver funcionando. A imagem que me vem é uma imagem horrível, é a de que o governo está cortando os dedos para comprar sapatos menores, né? Não tem lógica. Parece lógico, não, vamos cortar só um dedo do pé, mas não tem lógica. Ele está mutilando a economia em nome de uma concepção de responsabilidade que é totalmente irresponsável com as pessoas, com a sobrevivência das pessoas, né? E aqueles que apoiaram o Bolsonaro, mesmo os capitalistas, vão pagar por isso, né? Vão pagar por essa medida. Nós vemos que o próximo ano continuará um aprofundamento da crise. O plano do ministro Paulo Guedes, o plano de sucesso de transformar a economia brasileira em uma massa de miseráveis, continua avançando rapidamente. Eis a questão.